vendem no shopping, apenas muestran. La gente que se acerca destas mesas puede mirar los libros y los interesados entonces firman una tarjetita con el nombre, la dirección, el teléfono, y el hermano Jeffrey visita en sus hogares. El shopping mall es como si fuera el anzuelo, ¿no? Y entonces los comportores visitan su casa. Claro que ellos pagan una tasa para exponer ahí en shopping mall, y no es muy barato, pero el hermano Jeffrey dice que compensa mucho por la cantidad de gente que deja sus nombres y acaba comprando los libros. Este es un comportor en Estados Unidos que usa más o menos el mismo método. Ellos van a lugares como iglesias evangélicas, por ejemplo, y ahí piden permiso al pastor de montar una mesa con libros educativos, libros sobre educación cristiana para los hijos, los niños, y entonces establecen contacto y venden a estas personas en sus hogares. Esta foto ahora es de un colportor en Serbia. Serbia es un país pequeñito, allá en Europa, cerca de Croacia, de Montenegro. Era el antiguo país de Yugoslavia, que se dividió en 3, 4 países: Serbia, Croacia, Montenegro. Y ahí este muchacho un día con su teléfono encontró un texto del libro deseado de toda la gente. Un adventista postó y él gustó tanto y buscó el libro y encontró en una librería adventista y compró el libro, y por el libro buscó una iglesia, y la iglesia se tornó así su pasión, su amor, y él decidió dedicar la vida a la obra misionera. Entonces decidió hacer un colportor. El hermano Velko, su nombre, está ahí con yo diría un estante de libros manual, porque así venden los colportores allá. Colocan los libros en esos estantes y van a la playa. Las personas están ahí veraneando en la playa, y los colportores vienen con sus estantes de libros y presentan los libros y venden los libros. Son diferentes métodos, ¿no? Algunos de esos métodos funcionan apenas ahí en ese país, pero son diferentes métodos. Aquí está una otra colportora, esa es una colportora de Ucrania, la hermana Irina, tiene el método de la mesa con libros en la calle. No sé si ese método funciona aquí, pero funciona en otro lugar, ¿no? Aquí en Sudamérica, más las personas necesitan que alguien se acerque, se establezca algunos pasos persuasivos para que ellos puedan comprar. En países europeos, la gente compra libros más fácilmente, porque ellos les gusta leer. Entonces, especialmente ahí en Ucrania y Rusia, hay muchos colportores que venden así. Mi hermana Irina estaba ahí con su mesa de libros, pero ocurre que cuando ella estaba ahí, era el mes de abril de 2022, y 2 meses antes había comenzado la guerra con Rusia, Ucrania y Rusia, que ahora cumple ahora en febrero de 2025, 3 años de guerra. Es una guerra triste, mucha gente huyó de Ucrania. Nosotros tenemos 100 colportores en Ucrania, y hoy tenemos 15 colportores en Ucrania. Mucha gente salió del país, fue para Polonia, para Alemania y otros países para salvar su vida. Pero Irina continuó allá. Ella estaba colportando en ese lugar y de repente sintió que Dios le mandaba a cruzar la plaza y conversar con el alcalde, porque ella estaba justamente delante de la alcaldía. Y así fue, empacó sus libros, fue a la alcaldía, se acercó ahí de la secretaria del alcalde, no había mucha gente, y ella dice: quiero conversar con el alcalde. Y la secretaria preguntó: ¿qué quieres? Quiero hablar sobre la guerra. Tengo un tema muy importante sobre la guerra para hablar con el alcalde. Entonces, la secretaria, por supuesto, informó el alcalde muy curioso, que esta una dama vino a hablar sobre la guerra. Muy bien, invítela a que pase. Y ella entró y después de saludar al alcalde, dice:
alcalde, eu vim aqui para falar da guerra, pero mais allá da guerra de Ucrânia e Rússia, vim falar da madre de todas as guerras, a guerra entre o bem e o mal, que começou há muitos anos. E por causa desta guerra, aqui nós outros sofrimos, aqui nós outros morimos, aqui sentimos dor, aqui perdemos pessoas queridas. E esta guerra entre o bem e o mal tem um destino, e o destino final é que o bem vai vencer. E este livro apresenta essa história. E creio que você deveria ler, e cada empregado da alcaldia deveria ter um livro desse. Irina não sabia quantas pessoas trabalhavam na alcaldia. E o alcalde quedou muito tocado e disse: sim, Irina, tráeme um livro para cada empregado. E são 517 empregados. Uau! 517 livros de representação e na guerra. Que bendição! Assim que Irina vendeu em uma apresentação 517 livros. Tive a oportunidade de conhecê-la personalmente no ano passado, onde ela vindo para animar e motivar os compositores de Moldávia. Moldávia é um país livre, não há guerra, não há problemas, é um país tranquilo, pequeno, tranquilo, na fronteira de Ucrânia e Rússia e România. Pero Irina, com seu testemunho, disse que os compositores allá em Rússia, em Ucrânia, sofrem, pero estão determinados a hacer seu trabalho. Pastor, quantos minutos temos? Já falei 37. Ele me disse, bueno, vou contar. 38. No que quiero. 38? No, tranquilo. Essa é uma foto que pude sacar de um compositor em México. Seu nome é irmão Eduardo. E ele tem sua família aqui, sua esposa, sua filha. Poucos sabem como o irmão Eduardo trabalha, porque ele é totalmente cego. Ele não é um cego de nascença, de nascimento. Ele se tornou cego há 20 anos, quando estava terminando sua faculdade. Se casou, teve uma filha, e imediatamente depois começou a comportar cego. E eu lhe perguntei, irmão, como comporta? Ele disse, só há uma maneira de comportar. Ou minha esposa me conduz, ou minha filha me conduz. Um dia uma, outro dia outra. Pero, e como é a tua experiência como comportor? Ele disse, muito bem, pastor. E como as pessoas reaccionam a sua visita? Ele disse, muita gente me agradece, porque eles têm seus problemas. E quando me veem cego, falando-lhes de esperança e de fé, eles querem tocados, porque dizem, tu que eres cego, tens ânimo, tens fé, vem aqui para orar comigo, apresentar estes livros, e eu que tenho capacidade visual, estou desanimado. Ou seja, o impacto do ministério do humano é um impacto positivo, onde ele vai. E é um comportor credenciado, ou seja, um comportor vencedor aí em México, um homem, um modelo de comportar. E quero agora apresentar a história deste outro irmão de México, o irmão Natanael Tello. O irmão Natanael é um comportor desde os 18 anos de idade. E Natanael vivia no interior do país e decidiu mudar-se para a cidade de México, que é a capital, para comportar. Isso é algo interessante, porque a gente do interior huye das grandes cidades, não? Para comportar, porque é mais desafiador comportar nas grandes cidades. Mas Natanael foi para comportar em México, na cidade de México, e começou como muitos comportores. Ele estava tentando, é jovencito, de 18 anos de idade, mas não estava logrando o êxito que queria. E depois de uns 2, 3 meses, ele começou a orar, Senhor, não posso continuar assim. Tenho que ser um comportor diferenciado, diferente. Então, algo lhe ocorreu em seu coração, e ele prometeu que de aquele dia em mais ele deveria devolver seus dízimos e suas ofrendas adelantado. Como seria isso? Então, ele tinha algumas economias, um ahorro, e ele colocou um blanco. Este mês vou vender 60 livros. Esse é meu blanco. Então, ele
calculou o valor do diezmo de los 60 libros e entregou antes do mês começar. Tenía su ahorro, entregou o diezmo adelantado, entregou as ofrendas adelantadas e começou a comportar assim, entregando seus diezmos por adelantado, colocando Deus em primeiro lugar, antes de tudo. E a partir do momento que ele passou a ser isto, seu trabalho em comportar cambiou totalmente. Deus o bendijo abundantemente. Ele se tornou um comportor destacado. Depois de 3 anos, ele mudou-se para o interior, para a cidade de Toluca. E aí, em Toluca, a um jovem com 23, 22 anos, ele conheceu uma muchacha muito linda e se enamorou de ela. Então, ele propôs a ela, depois de alguns meses enamorado, pololo, não, como se diz aqui em Chile, ele se enamorou e lhe propôs casamento. E aquela jovencita aceitou. Ele não a conhecia como família, ou seja, conhecia ela, poucas informações de sua família. Pero à medida que começou a visitar a casa de seus futuros suegros e no dia de casamento se deu conta que era uma família muito rica. O papá desta senhorita era dueño de uma empresa de transporte, uma empresa nacional de transporte. Era um homem de muito dinheiro, de muita influência. Casaram-se e Natanael seguiu comportando. Depois de 1 ano, 2 anos, seu suegro se acercou e disse: Natanael, eu noto que tu eres muito disciplinado, muito trabalhador, muito organizado, e tu tens características de pessoas vencedoras, e eu quisera proponer que tu viesse trabalhar comigo. Eu vou dar-te uma função de gerência e aceita, por favor. Vamos a trabalhar em família. E ele disse: necessito conversar com sua filha. E ele foi e conversou com sua esposa. Ele disse: mira, seu papá me prometeu um trabalho, me dijo que vou ganhar muito bem, pero Deus me ha chamado a ser um comportor e não me sentiria feliz de não seguir o chamado de Deus. Sou um comportor. E a esposa mirou a ele e disse: Natanael, tranquilo, siga tu ministério, eu estarei aqui sempre para apoiar, vou orar sempre por ti, tu eres um homem de Deus. E ele decidiu quedar comportando, e hasta hoje, 34 anos depois, ele sigue comportando, e não somente sigue comportando, senão é um grande líder, é um homem de Deus, é o comportor mais destacado de toda a divisão interamericana, incluindo México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colômbia, enfim, todos esses países juntos. Natanael é o comportor mais destacado, um homem que teve o valor de permanecer comportando, mesmo quando tu propôs de ganhar buena plata e de trabalhar um emprego seguro, um sucesso. Então, irmãos, aí estão algumas histórias que quisiera compartilhar com vocês, de comportores em todo o mundo. Eu coloco apenas para terminar esta foto, que é del comportar em Líbano. ¿Por que em Líbano? Porque é outra região difícil, onde há inseguridade, onde há poucos meses houve batalhas entre facções de Líbano contra Israel, Israel contra Líbano, enfim, o comportar está aí. Estes são jovens estudantes do Médio Oriente e Líbano. Não sei se vocês conhecem, mas este senhor que está com a jaqueta negra é o pastor Tércio Marques, que trabalhou aqui, que foi diretor de publicações da Divisão Sul-Americana, agora é o diretor de publicações desta região, do norte de África e Médio Oriente. Oremos por este trabalho que eles fazem aí. Não é muito fácil esse lugar, mas aí estão os comportores para cumprir a missão também. Muitas graças por a atenção de vocês. Sigam adelante. Vocês são parte deste grande exército de comportores em todo o mundo e Deus seguramente tem um plano para vocês aqui em Chile. Amém.